O negócio é o seguinte, o jogo ganhou um caráter importantíssimo. O Bahia precisa vencer na Fonte Nova para retomar a quinta colocação. E tem super-odd especial para o Esquadrão vencer e fazer mais de um gol na partida. 1,90 super-odd lá na BetSul, sua bet de norte a sul. Era uma odd inferior a 1,50 e ela tá 1,90 só aqui, clicando no link que tá no comentário fixado. Não vacila, não perde tempo, vai apostar com cuidado, com responsabilidade, obviamente, se for maior de 18 anos. E, meus amigos, se você quiser conhecer mais super odds, ver o site, fazer o seu cadastro, é só apontar o celular para esse QR Code que aparece aí na sua tela. Beleza? Sem mais delongas, sem muita demora, vamos falar sobre os assuntos do nosso plantão tricolor de hoje. E, evidentemente, não poderia ser diferente, vamos comentar sobre essa partida e trazer aqui para você, torcedor tricolor, as perspectivas para esse embate. Um embate de duas equipes diferentes em nível técnico e duas equipes diferentes em nível anímico. E isso certamente entra em campo. O Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro da Série A, proporcionalmente falando, né? Não é o time que tem mais pontos conquistados, mas ainda tem 3 jogos para poder fazer dentro de casa. Então tá atrás aí de times como o Flamengo, por exemplo, mas pode passar a dianteira, né? Equilibrando o número de jogos e gols. E aí, jogos e triunfos, né? E aí vai enfrentar o terceiro pior visitante do campeonato, que é o Fortaleza, que é o penúltimo colocado atualmente. Na Fonte Nova é diferente o confronto entre Bahia e Fortaleza, marcado para esta quinta, né, de hoje, na Arena Fonte Nova, carrega um peso estatístico significativo para o tricolor de aço. O esquadrão, que detém o título de melhor mandante da Série A, enfrenta um adversário que figura entre os piores da competição na classificação quando joga fora de casa. A campanha do Bahia como mandante é o grande diferencial do time na temporada. Até este momento no Brasileirão, o tricolor se destaca com o melhor aproveitamento da Série A, atingindo um aproveitamento de 81,3% dos pontos conquistados. Em 16 jogos, o Bahia conquistou 39 pontos com 12 triunfos e 3 empates. Enquanto o Bahia domina em seus domínios, o Fortaleza vive um contraste acentuado longe de sua torcida. O adversário tricolor se posiciona como o terceiro pior visitante da Série A, demonstrando dificuldades em somar pontos fora de casa, junto com outros times que estão lutando contra o rebaixamento. Em 16 jogos como visitante, Fortaleza somou apenas 10 pontos e tem um aproveitamento de 20%. A equipe venceu um jogo, empatou 7 e perdeu 8. Longe de casa, marcou 14 gols e sofreu 29. Agora, esse dado, essa estatística, não garante o resultado positivo para o Bahia. É bom que isso fique muito claro, né? Então a gente tem que construir esse resultado positivo e construir desde cedo, desde o começo. A gente ficou um pouco fora da zona de conforto, por exemplo, contra o Bragantino, que foi o nosso último jogo dentro de casa. Conseguimos dar a volta por cima, mas foi um jogo tenso, complicado, contra uma equipe que também vivia um momento de instabilidade. Era estreia, inclusive, do seu novo treinador, de Wagner Mancini. Hoje ele já vive um momento mais ascendente, né, de certa forma. Então tem que estar atento, tem que estar ligado, concentrado, não pode dar brecha para o azar. Esse é o grande ponto nessa partida contra o Fortaleza. E a Marta Negreiros, lá da Globo, trouxe aí um apanhado geral sobre o embarque do Fortaleza para Salvador, trazendo as novidades, destaques em relação a retornos e em relação a ausências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar do time do Fortaleza, que já embarcou para Salvador para a partida diante do Bahia, clássico nordestino, que vale muito para o tricolor do PC na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que não joga desde a última quarta-feira, teve 5 dias de treinamentos lá no PC, encerrou essas atividades hoje pela manhã, antes do embarque que aconteceu aqui no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Palermo, que conta com retornos importantes para este jogo, né? O Matheus Pereira e o Adam Bareiro voltam de suspensão e o Bruno Pacheco e o Marcelo Benevenuto se recuperaram, saíram do departamento médico e também são opções para esse jogo diante do Bahia. O Pacheco, inclusive, já deve voltar para a posição ali de titular na lateral esquerda. O Benevenuto fica como opção na zaga, porque o titular deve ser o Lucas Gasal, já que o Brits não viajou para esta partida. Ele se recuperou de uma pneumonia, um quadro que foi desenvolvido na semana passada. Ele chegou a ser internado, mas já está bem, já treinou normalmente junto com os companheiros nos últimos 2 dias, mas por precaução ficou aqui na capital cearense, assim como o Lucas Sacha, esse suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Departamento Médico do Fortaleza ainda tem uma lista com 4 atletas, o João Ricardo, o Marinho, o Rodrigo e também o Luca Priol. Lembrando que o tricolor do PC hoje é o vice-lanterna da competição, com 31 pontos conquistados até aqui, e precisa vencer porque não tem margem de erros para ainda sonhar com a permanência. Pegando o gancho das atualizações da Marta Negreiros, né, já vamos trazer também uma atualização a respeito do
jogo seguinte, né? Depois da partida contra a equipe do Fortaleza, que é o jogo contra o Vasco. Felipe Coutinho levou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Bahia no domingo. É hoje, junto com o Ryan, sem sombra de dúvidas, e o próprio PH na seleção, os principais destaques, um dos principais destaques desse time do Vasco da Gama, a mente pensante do meio campo do Vasco, que vive um momento muito grande de oscilação, mas ainda assim é uma peça diferenciada, né? Então eu sei que a gente está totalmente focado, pensando nesse jogo contra a equipe do Fortaleza, e realmente o jogo contra a equipe do Fortaleza é hoje o nosso principal ponto de atenção, né? Nosso principal objetivo é vencer essa partida, mas eu aproveito o ensejo aí para poder trazer essa informação sobre o Coutinho. Depois a gente desenvolve mais a análise sobre esse jogo, desse jogo contra a equipe do Vasco e tudo mais, mas é legal a gente ficar situado acerca do que efetivamente pode vir a acontecer também no final de semana. Já devemos ter cerca de 40 mil ingressos para esse jogo contra o Fortaleza, e o check-in, né, já está liberado para essa partida também contra a equipe do Vasco da Gama. Tá? O torcedor vive a expectativa aí, desse confronto, desse embate que vai acontecer na Arena Fonte Nova. Beleza, meus amigos? Bom, vou trazer outro destaque do nosso plantão tricolor para você que nos acompanha, mas antes um recado: super odd especial na BetSuper, jogo do Bahia, um super odd 1,90 para o Bahia vencer e ter mais de um gol do Esquadrão na partida. O Bahia é favorito para o jogo, por isso também não é super odd absurda, mas era uma super odd inferior a 1,50 e virou uma super odd 1,90 com limite de aposta de R$50. Aposte com cuidado, com responsabilidade, e evidentemente só se for mais de 18 anos, mas se for apostar, aposte na BetSul, sua bet de norte a sul. Meus amigos, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, agora já na pauta de mercado da bola, é a respeito de Vitinho. Vitinho, que vem sendo frequentemente relacionado pelo técnico Rogério Ceni, inclusive o Rogério já mencionou ele em algumas entrevistas coletivas e tudo mais, mas não vem sendo aproveitado de maneira frequente, né? Outros jogadores da base que são até menos relacionados aparecem até com mais frequência, tendo chance, né? E Vitinho nem tanto. A galera aí do podcast Beberibe, né? A galera que cobre aí o dia a dia do Santa Cruz, através do que foi exposto pelo pessoal do Santa Cruz Net, trouxe a notícia de que o Santa Cruz está contratando o meio atacante Vitinho, de 21 anos, do Bahia. Jogador em 2025, jogou 7 jogos pelo profissional no Campeonato Baiano, provavelmente a indicação do CEO Coral Pedro Henriques. Trabalhou no clube baiano e conhece o atleta, tá? Pedro Henriques foi vice-presidente, já foi CEO, trabalhou na parte jurídica, enfim. Ele está no Santa Cruz e renovou seu contrato até o final do ano como CEO do Santa, tá? Vitinho, não temos informações mais aprofundadas sobre o modelo do negócio, se ele vai ser contratado em definitivo ou vai por empréstimo. Eu acredito, imagino, deduzo que ele vá por empréstimo, né? E a gente torce para que ele se saia bem. O Bahia tem dado oportunidade para alguns jogadores que não estão tendo sequência aqui, né? Tá aí o caso de Marcos Vitor, de Matheus Bahia, dentre outros, né? Tá dando oportunidade de poder se desenvolver em outras equipes. Alguns têm aproveitado. Esses dois exemplos que eu mencionei aqui, inclusive, aproveitam muito bem. São referências técnicas hoje para a equipe do Ceará. Outros nem tanto, né? Então a gente torce aí para que realmente, se realmente Vitinho for, ele possa aproveitar, tá? Ele tem contrato com o Bahia até o final de 2026. Esse é um ponto importante de destaque, porque ele pode assinar um pré-contrato aí no meio do ano que vem, né? Então o molde do negócio do Bahia tem que ser analisado, tem que ser avaliado, tá? Essa é a situação de Vitinho. Falamos sobre a preparação do Bahia para esse jogo contra o Fortaleza, sobre a preparação do Fortaleza para esse jogo contra a gente, e trouxemos também informação de mercado a respeito de Vitinho. Se gostou desse vídeo, que é um oferecimento de BetSul, sua bet norte a sul, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilhe. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?